Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez à disciplina de análise de sistemas orientados a objetos. E nessa sequência de vídeos nós falaremos sobre o conteúdo da semana 4, que é técnicas de elicitação de requisitos. Eu não pude divulgar dentro da semana esses vídeos, mas agora estarei trabalhando esse conteúdo com vocês, ainda em tempo. Então nós veremos sobre as técnicas de levantamento de requisitos, porque até agora nós estudamos toda a estrutura, né? Nós digamos que nós estamos construindo uma estrutura para que possamos entender primeiramente sobre o conteúdo de requisitos, engenharia de requisitos, requisitos funcionais, requisitos não funcionais. E agora nós vamos estudar sobre como extrair esses requisitos, quais técnicas utilizar, né? Quais métodos utilizar. E essa é a sequência que nós vamos seguir, né? Buscar entender qual técnica é mais adequada de acordo com a situação, de acordo com a empresa, de acordo com a organização onde nós estaremos trabalhando, de acordo com os usuários, de acordo com o software, certo? E é isso que nós estaremos trabalhando. Então aqui o nosso material que eu já disponibilizei para vocês bem antecipadamente, né, na verdade no início da semana, mas foi um material bastante longo porque é um assunto longo, tá? E aí eu disponibilizei uma atividade bem tranquila para vocês fazerem até o próximo domingo. Eu creio que quem ler o material vai conseguir fazer a atividade, tá? Então, aí no último parágrafo eu digo, vamos recuperar o fôlego, tanto para a semana 4 que passou, mas para essa próxima que eu vou divulgar o material daqui a pouco, eu estarei abrindo a sala. Bom, o grande objetivo das técnicas de levantamento de requisitos é proporcionar ao analista de sistemas um melhor entendimento sobre os requisitos, certo? Seria o melhor dos mundos se nós chegássemos nos nossos usuários e ali nós tivéssemos aqueles requisitos prontos, né? Lapidados muito claramente, colocados de uma maneira muito tranquila, muito boa, mas isso é praticamente impossível de acontecer. Na grande maioria das vezes nós temos que praticar um trabalho de investigação, né? Tá aqui, um trabalho de investigação. E, a bem da verdade, nós em muitos casos teremos muito mais conhecimentos acerca dos requisitos do que o próprio usuário, tá? Isso não é uma situação atípica, muito pelo contrário, ela é bem normal. Então, o uso das técnicas de levantamento é justamente com o intuito de fazer com que o usuário nos entregue esses requisitos da maneira adequada, com questionamentos, né, diferentes e constantes, ou seja, em um determinado momento a gente faz uma pergunta de um jeito, depois a gente faz a mesma pergunta, mas de um outro jeito, e se ainda não ficou claro, a gente faz um desenho e mostra para o usuário, sem exageros, isso às vezes acontece mesmo. O usuário ele fica repetindo, e aí quando a gente mostra, ele dá uma outra concepção, né? Isso é bem normal, porque o usuário ele não é preparado para entregar requisito, tá? A primeira coisa que nós temos que entender é quando vocês estiverem envolvidos numa situação parecida, vocês verão que o usuário ele não é preparado para entregar requisito do jeito que a gente gosta de ouvir, né? E é por isso que as técnicas existem, tá? Eu dei destaque a um ponto que eu sempre falo para os alunos, que é com relação às técnicas de levantamento de requisitos aplicadas no ambiente pessoal, a importância do relacionamento pessoal. Nós, como analistas de sistemas, temos que ter a seguinte noção: o nosso trabalho é envolver no trabalho dos outros. Então, a nossa ferramenta de trabalho é o trabalho de outras pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado, muita delicadeza para a gente entrar nesses ambientes,
sem causar muito impacto, sem deixar o usuário estressado com a nossa presença, né? Se o usuário não entender que nós estamos ali para ajudá-los, isso pode levar um projeto a uma falência, né? Antecipada talvez, porque o analista não teve o tato do relacionamento pessoal. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que o relacionamento pessoal ele supera muitos problemas, né? Às vezes o sistema pode estar com um problema, dando um erro, com um requisito que não está claro ali, mas o usuário tolera em virtude de que tem um bom relacionamento com o analista. Isso não pode de modo algum parecer subterfúgio ou parecer uma válvula de escape, não, muito pelo contrário. Mas é que o desenvolvimento de boas relações ele pode nos fazer adentrar a equipes desconhecidas e ali desempenhar o nosso trabalho, porque é um trabalho investigativo, é um trabalho em que muitas pessoas podem interpretar de uma maneira equivocada, né? Eles podem achar que você está querendo saber demais do trabalho deles e aí eles não vão querer entregar os requisitos da maneira correta, certo? Então essas técnicas de levantamento elas vêm para nos ajudar a como nos portar frente ao usuário, entender como que nós vamos aplicar ali cada uma das técnicas, cada um dos métodos, né? Se vai ser entrevista ou se a gente vai ficar só observando, se nós vamos fazer um protótipo ou se nós vamos reunir todos os usuários em uma sala e ali fazer uma tempestade de ideias. Enfim, a gente precisa ter essa noção. Então, as técnicas de levantamento de requisitos elas estão categorizadas. Nós temos métodos de categorias. E esses métodos eu já exponho desde agora, que são os métodos de conversação, cujo nome já nos dá uma noção muito clara, que as técnicas deste método elas são técnicas baseadas em conversação, prioritariamente. É pergunta-resposta, é diálogo, sabe? É, é entrevista e por aí. Tem também os métodos de observação, que são aqueles em que o analista ele se coloca dentro do trabalho, dentro do local de trabalho dessas equipes, com o intuito de aprender, né? O analista de sistema ele aprende muito observando. Deve ser uma característica nossa. A gente vai olhando as pessoas trabalhando, a gente já vai entendendo como é que está essa sistemática ali da empresa. Métodos analíticos e os métodos sintéticos, que nós podemos entender que são fusões de métodos, né? E eu vou explicar isso mais adiante para vocês. Então, que fique já esclarecido que nós vamos trabalhar tanto com conversação, com observação, com métodos analíticos e também com os métodos sintéticos, certo? Então tá bom.